Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Nós estamos iniciando agora a nossa 7ª aula online. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo das inequações. Nessa aula, nós vamos ver como nós fazemos para resolver as inequações do primeiro grau. Nessa aula, eu vou mostrar as inequações simples, as inequações com parênteses e também as inequações que tenham frações. Como nós fazemos para resolver esses tipos de inequações? Lembre-se que a inequação ela é parecida com uma equação. A diferença é que na equação nós temos uma igualdade entre dois termos e na inequação nós temos uma desigualdade entre esses dois termos. Então, enquanto que na equação vai aparecer um sinal de igual, na inequação vai aparecer um sinal de desigualdade. O sinal de maior que, menor que, maior ou igual que ou menor ou igual que. Então, como as estruturas se parecem, a forma de resolver a inequação vai ser parecida com a forma que se resolve as equações. Mas existem algumas peculiaridades. Quando nós passamos algum termo, precisamos passar algum termo multiplicando ou dividindo e esses termos eles sejam negativos. Então fiquem atentos a cada exemplo, a cada passo, cada inequação é uma forma de resolver. Fiquem atentos a essas formas, depois exercitem como resolver. Quando eu vou passar a atividade, façam, exercite para treinar a resolução também das inequações. Ok? Vamos dar início. Então, o conteúdo de resolução de inequações, vocês vão ver a partir da página 113 do livro de vocês. Nessa página, a partir da página 113, o livro trouxe alguns exercícios, alguns exemplos respondidos. São esses exemplos que eu vou fazer aqui para que vocês possam ter uma noção melhor de como se resolve as inequações. Como eu havia dito, as inequações elas são parecidas com as equações. Então, o processo de resolução é bem parecido. Para dar início a resolver uma inequação, nós vamos entendê-la como uma balança. Só que nesse caso da inequação, essa balança ela está desigual. Ou seja, um lado está mais pesado do que o outro. Então, para resolver, assim como nas equações, nós temos que atentar que a inequação ela tem dois termos. O que está aqui a desigualdade, que nesse caso aqui eu estou falando que esse primeiro termo é maior que o segundo termo. Então, tem a desigualdade e o primeiro termo é o que vem antes da desigualdade, nesse caso o sinal de maior que, e o segundo termo que vem depois do sinal da desigualdade, que nesse caso é o maior que. Então, para resolver, eu vou fazer igual a equação. Vou colocar logo aqui o meu sinal, que é o sinal de maior que. Do meu lado, no meu primeiro termo, eu vou deixar todos os termos que são algébricos, ou seja, os números que estão com as letras. No segundo lado da minha equação, no meu segundo termo, eu vou deixar os termos que são independentes, os números que aparecem só. Quando eu fizer essa mudança de lado, o que era positivo vai negativo, o que era negativo vai positivo. Se estiver um número que está multiplicando, ele passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. É aqui, nesse de passar multiplicando e dividindo, que está a pegadinha das inequações. Porque esses números que forem passar multiplicando ou dividindo, se eles forem negativos, eu vou precisar alterar o meu sinal de desigualdade. Então, aqui, no meu primeiro termo da minha desigualdade, eu vou deixar os meus termos algébricos. Que no caso aqui eu só tenho o 3x. Ele já está no meu primeiro termo, no meu primeiro lado. Como eu vou deixar aqui no primeiro lado, ele continua da mesma forma, eu só repito. E do outro lado da desigualdade, eu vou deixar os termos que são independentes. Quais são os termos independentes? O 12, o mais 12 e o 6. O 6, ele já está no lado 2. E o mais 12 está no lado 1. No caso, ele vem para o lado 2. Então, se ele é mais 12, ele vai vir menos 12. Vai ficar 6 menos 12.
Aqui eu repito, 3x é maior, 6 menos 12. Eu tenho uma subtração de números inteiros. O 6 é positivo, o 12 é negativo. Se os sinais são diferentes, eu subtraio e permanece o sinal do maior módulo. Então fica 12 menos 6, 6. O maior módulo é 12, que é negativo. Fica menos 6. Aqui, parêntese para dois símbolos matemáticos não ficarem juntos. Então, 3x é maior do que menos 6. Esse 3, ele está multiplicando x. Então, ele vai vir para o outro lado dividindo. Mas observe que o 3 ele é positivo. Então, o meu sinal de desigualdade não altera. Ele vai vir, mas ele é positivo. Se esse 3 fosse negativo, quando ele viesse para o outro lado, esse sinal ele teria que ser alterado. Então, aqui fica x é maior do que menos 6 dividido por 3. X vai ser maior do que menos 2. Vamos lá. Menos dividido por mais, porque 3 é positivo. Menos dividido por mais, menos. 6 dividido por 3, 2. Então, x ele vai ser maior do que menos 2. Lembre que na inequação, nós não temos apenas uma solução. Nós temos um conjunto de soluções. Então, x vai ser todos os valores que são maiores que menos 2. Então, se você pega aqui a reta numérica, aqui está o menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, aqui para o infinito, aqui também para o infinito. Para cá cresce, para cá diminui. Se eu estou aqui no menos 2 e eu quero os números maiores, então vai entrar o menos 1, o 0, 1, o 2, o 3, todos os números que estão à minha direita da reta, onde ela cresce. Então, o meu conjunto de solução vai começar no menos 1, o menos 2 aqui não entra, porque eu quero os números que são maiores que menos 2. Se eu coloco aqui o menos 2 como resultado, o menos 2 não é maior do que menos 2, ele é igual. Então, vai entrar o menos 1, o 0, 1, 2, e aqui eu coloco reticências porque esse conjunto ele vai ser infinito. Vão ser todos os números a partir do menos 1. Continuando os exemplos da página 113, tem um outro, a letra D, que é um outro exemplo, que é esse aqui. 20x mais 60 é menor ou igual que 21x menos 48. Então, nós precisamos atentar são nos sinais de desigualdade. Nesse caso aqui, ele está restrito, que é apenas os números maiores. Esse aqui é menor ou igual, então aqui eu tenho duas opções. O número ele pode ser menor ou ele pode ser igual. E também nós precisamos atentar quando formos fazer as mudanças quando for multiplicando ou dividindo, se o número é positivo ou negativo. Então, para resolver essa inequação, eu vou colocar aqui o meu sinal de desigualdade logo, indicando o meio da minha inequação. Então, nesse primeiro termo, eu vou deixar todos os termos algébricos, que são os números acompanhados das letras. Eu tenho aqui 20x e 21x, sendo que o 20x está no lado 1 e o 21 no lado 2. Então, esse 21x vai vir para cá com o sinal trocado. Ele era positivo, vai vir negativo. Vai ficar 20x menos 21x. Do segundo lado da minha igualdade, eu vou deixar os termos que são independentes. Aqui eu tenho o mais 60 e tenho menos 48. O menos 48, ele está no lado 2. E o mais 60 no lado 1. Esse mais 60 vai vir negativo, ele vai vir menos 60. Então, vai ficar menos 48 menos 60. Aqui eu tenho uma subtração de termos algébricos onde a parte literal é igual. Então, eu tenho 20 menos 21. Um positivo e um negativo. Quando isso acontece, eu realizo a operação de subtração e permanece o sinal do maior módulo. Então, 21 menos 20 dá 1x. E aqui, no caso, o 21, o módulo do 21 é maior e ele é negativo. Fica menos 1x. Isso vai ser menor ou igual. Se aqui os sinais são iguais, menos 48 menos 60, sinais iguais, eu somo e permanece o sinal deles.
Então, vai ficar um número negativo, porque os dois são negativos. Vou colocar aqui o parênteses para que esse sinal não fique próximo. Apesar que nesse aqui pode, porque aqui é um sinal de desigualdade, certo? Então, pode deixar assim, sem o parêntese. Fica menos 48 mais 60, 108. Então, agora, eu tenho esse menos aqui que eu preciso tirar. Eu tenho que deixar aqui x positivo. Se aqui fosse um x positivo, eu não ia precisar fazer mais nada. Mas observe que ele é menos. E eu não quero saber qual é o valor de menos x, eu quero saber o valor de x positivo. Então, esse menos 1, ele vai ter que vir dividindo. Então, vai ficar assim, x vai ser menor ou igual a menos 108 menos 1 dividindo. Só que como eu passei esse menos 1, observe que aqui ficou um sinal que era negativo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar esse sinal. Então, x, ele, se era menor ou igual, vai passar a ser maior ou igual. Menos por menos, mais 108 dividido por 1, o próprio 108. Alguns livros vão dizer que aqui, como o valor é menos x, viu? O 1 não aparece, como aqui está menos x, é só multiplicar toda a equação por menos 1, porque esse valor ele está negativo e eu preciso que x seja positivo. Então, quando eu multiplico menos 1 por menos, fica mais. Quando eu multiplico menos 1 por menos, fica mais. Então, se eu acabo tirando essa parte aqui. Então, daqui, se eu multiplico por menos 1, fica menos por menos mais, 1 vezes x, x. Esse sinal ele inverte, porque eu estou multiplicando por menos 1, fica maior ou igual. E menos por menos mais, 108 por 1, 108. Então, esse é o resultado. Eu quero os valores, a solução para essa inequação são os valores que são maiores ou iguais a 108. Então, aqui o 108 vai entrar, porque ele é igual. Então, eu posso pegar o 108, porque 108 é igual a 108. E eu quero os maiores. Então, 109, 110... E assim vai, porque esse conjunto ele é infinito. Então, veja a diferença de quando tem uma igualdade e quando não tem. Quando não tem, o valor que você achou na solução, ele não entra no conjunto verdade. E quando tem o sinal de igualdade, o valor que você achou na equação, ele vai entrar no conjunto verdade ou conjunto solução. Agora nós vamos resolver um exemplo em que nós temos parênteses na nossa inequação. Então, nós vamos resolver as inequações que tenham parênteses. A primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar a propriedade distributiva da multiplicação para tirar esse parêntese da nossa inequação, assim como nós fizemos com as equações. Então, aqui onde tem parêntese, eu vou ter que utilizar a propriedade distributiva. Lembrando que o 2 está multiplicando todo mundo que está aqui dentro. E o menos 3 também está multiplicando todo mundo. Não esqueçam de observar os sinais na hora da multiplicação. Quando os números eles são naturais, são positivos, essa distributiva ela torna-se fácil e as nossas contas elas são naturais, assim como o conjunto é natural, a gente já faz direto. Só que quando a gente está trabalhando com os números inteiros, nós precisamos atentar sempre para o jogo dos sinais. Então, fazendo a distributiva aqui nesse primeiro parênteses, eu tenho 2 vezes x e 2 vezes menos 4. Mais vezes mais 2 vezes x, 2x. Mais vezes menos 2 vezes 4, 8. Então, eu já fiz a distributiva lá no meu primeiro parêntese. Agora, eu vou fazer aqui no segundo. Então, eu tenho menos 3 vezes menos x e menos 3 vezes menos 8. Menos por menos, mais. 3 vezes x, 3x. Menos por menos, mais. 3 vezes 8, 24. Continua maior ou igual a 4x mais 4. Para facilitar a minha conta,
eu já posso pegar nesse lado e ver o que eu já posso resolver, somar ou subtrair. Lembrando que se os termos algébricos têm a mesma parte literal, eu posso somar. E os termos independentes também. Então, já para simplificar, eu vou resolver esse lado primeiro. Eu tenho aqui 2x mais 3x. 2x mais 3x dá 5x. E eu tenho aqui menos 8 mais 24, ou 24 menos 8. Sinais diferentes, eu subtraio e permanece sinal do maior módulo. 24 menos 8 dá 12 e vai ficar positivo porque o 24 é maior. Maior ou igual a 4x mais 4. E agora, para resolver, eu vou deixar os meus termos algébricos no meu primeiro lado da inequação e os meus termos independentes no segundo lado da minha inequação. Tá aqui o meu sinal de desigualdade e o meio. Observando, eu tenho 5x e 4x como termos algébricos. Então, fica 5x e o 4x, que era positivo, vem negativo, menos 4x. Já para os termos independentes, eu tenho mais 12 e o mais 4. O mais 4 continua e o mais 12 vem para o outro lado como menos 12. 5x menos 4x, como as minhas partes literais elas são iguais, eu posso realizar essa subtração. Então, fica 5 menos 4, 1x. Lembrando que 1 não aparece. Isso é maior ou igual a 4 menos 12. Um positivo e um negativo, que eu faço conta de menos, subtração. E fica o sinal do maior módulo. Então, eu vou subtrair 12 menos 4, que dá 8. Sinal do maior módulo é negativo, menos 8. Então, os valores do meu conjunto solução, os valores de x, são os números que são maiores ou iguais a menos 8. Então, lembre que quando tem o sinal de igualdade, esse resultado aqui, ele entra no conjunto solução. Então, menos 8, menos 7, menos 6 e assim vai. Aqui vai entrar o zero e também os naturais. Eu lembro que eu quero todos os valores que são maiores que menos 8. Então, se você tem dificuldade, faz a reta. Coloca aqui menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Então, para cá cresce, para cá diminui. Então, se eu quero os valores que são maiores que menos 8, eu quero todos os valores que estão à direita da minha régua. Vamos fazer agora um exemplo que tenha frações na nossa inequação. Quando chega nas frações, é a parte mais complicada que os alunos acham de resolver. Então, temos que lembrar que estamos trabalhando com um conjunto de números racionais e eles estão representados aqui na forma fracionada. Tem que lembrar as propriedades de adição, subtração, multiplicação, divisão das frações. Lembrando isso, torna-se fácil. É da mesma forma que resolver com números inteiros e naturais. Então, observe que aqui ele apresentou a parte fracionada de duas formas. Primeiro, ele colocou 2/5 de x. O x ele está como se estivesse fora da fração, mas ele está multiplicando. E ele já colocou aqui o x como o numerador da fração. Só que essa forma aqui é o mesmo que escrever isso de uma forma diferente. Então, isso aqui é o mesmo que 2x sobre 5 mais 3, que é menor do que x sobre 3 menos 1/5. Então, apesar de ele não estar aqui em cima no meu numerador, quando eu multiplicar 2 por x, dá 2x. Entendem? Então, não confundam, não se atrapalhem só porque ele não está visivelmente aqui no meu numerador. É só vocês irem lá, colocam no numerador para tornar mais simples. Então, eu tenho aqui uma inequação e eu tenho frações. A forma de resolver é a mesma. Eu coloco aqui a minha desigualdade, que nesse caso é o sinal de menor. No meu primeiro termo, eu vou deixar os termos algébricos. Quais são os meus termos algébricos? 2x sobre 5 e x sobre 3. Sendo que esse está no lado 2 vai vir para o lado 1. Então, o sinal dele vai ser alterado. Então, vai ficar 2x sobre 5. Esse que era positivo vem negativo, menos x sobre 3. E aqui do outro lado, eu quero os termos independentes. Quais são os meus termos independentes? Menos 1/5 e o mais 3.
sendo que o mais 3 está do lado 1. Quando ele vier para cá, ele vai vir menos 3. Então, eu tenho menos 1/5 menos 3. Aonde está a dificuldade em resolver isso aqui? A dificuldade se encontra na hora de somar e subtrair as frações. Então, eu vou fazer separadamente essa subtração e depois essa, e já vou colocar os resultados aqui. Então, eu vou fazer primeiro essa, 2x sobre 5 menos x sobre 3. Uma forma fácil e simples que eu havia ensinado de realizar a adição e subtração de frações foi fazendo o numerador vezes o denominador e o denominador vezes o numerador. Eles vão fazer parte do meu novo numerador. E no meu denominador, eu multiplico os dois de baixo. Então, faz esse vezes esse. 2x vezes 3 dá 6x. Como é conta de menos, menos aqui. 5 vezes x, 5x. E no meu denominador, é 5 vezes 3, que dá 15. Então, isso aqui vai dar 6x menos 5x dá x. 1x. 1 não aparece. Sobre 15. Então, no lugar de toda essa operação aqui, eu vou colocar apenas o resultado, que é x sobre 15. Então, eu tenho x sobre 15 menor que. E eu vou fazer a subtração do outro lado. Então, eu tenho menos 1/5 menos 3. Vou fazer da mesma forma. Lembrando que aqui embaixo do 3 tem 1. Certo? Todo número que aparece só, ele está sobre 1. Então, o seu denominador é 1. Isso aqui é uma fração aparente. Então, eu faço esse vezes esse e esse vezes esse. Eu tenho menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 5 vezes 3, que dá 15. Sobre 5 vezes 1, 5. Se eu tenho menos 1, menos 15, sinais iguais soma e permanece o sinal, dá menos 16 sobre 5. Aí aqui, no lugar de toda essa subtração, eu vou colocar menos 16 sobre 5. E agora, para resolver, eu preciso tirar esse 15. E esse 15 ele está dividindo, então é x dividido por 15. Ele vai vir para o outro lado, só que ele vai vir multiplicando. E ele é positivo. Então, se ele é positivo, o meu sinal de desigualdade não altera. Ele era menor e continua menor. Se ele fosse negativo, isso aqui ia ficar maior que. Então, x vai ser menor que menos 16 sobre 5 vezes 15. Multiplicação de frações. Quando eu tenho uma multiplicação de frações, eu multiplico o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, que nesse caso aqui é 1. Então, fica x é igual mais por menos por mais, menos 16 vezes 15. 240. Então, vai ficar menos 240 dividido 5 vezes 1, 5. Isso daqui eu posso dividir. Por que eu posso dividir? Porque os números que são divisíveis por 5, ele termina em 0 e em 5. E esse termina em 0. Então, eu vou fazer 240 vezes 5. 24 dividido por 5. 24 dividido por 5 dá 4. Sobra 4 aqui. 8. Então, x vai ser igual menos dividido por mais. Menos 240 dividido por 5 dá 48. Aqui não é igual, desculpa, aqui é menor, viu? Menor. X são os valores menor que menos 48. Então, no meu conjunto solução, os números menores que menos 48 são os que estão à esquerda da minha régua. Vai ser menos 49, menos 50, menos 51. E o menos 48 não entra, porque aqui não tem um sinal de igualdade. Então, tem que atentar também como vai se comportar o conjunto solução. Lembrando que não é apenas um número na solução, é um conjunto de números que podem
que satisfazem as inequações. Para vocês exercitarem, estou deixando aqui na plataforma uma atividade com esse conteúdo, com a resolução das inequações. Então, vocês vão fazer a atividade que está na página 116 do livro de matemática e vocês vão fazer da questão 14 até a 17. São 4 questões. Vai da 14 até a 17, elas estão na página 116. As dúvidas desse assunto e desse exercício serão tiradas na nossa próxima aula ao vivo. Bons estudos e até a próxima aula!